Nas outras aulas estávamos fazendo o bump dessa parte aqui do chinelo. Então havíamos conseguido este resultado. Só que eu havia mencionado que o resultado ele está em toda a geometria e não é isso que queremos. Então teremos que fazer alguns procedimentos para corrigir. Primeiramente, eu vou deletar o VW Map e aí eu vou apertar F4. Quero ver todos os polígonos. Vou desabilitar o NURBS e vou selecionar todos os polígonos da parte superior. Clique em Polygon e faça a seleção como eu estou fazendo aqui. Pronto. E vamos aplicar o Detach. Se quiser pode dar um nome aqui. Por exemplo, podemos chamar de textura base ou só base, por exemplo, base. Podemos escolher Detach as Clone ou Detach to Element, ou podemos deixar sem nada também, tudo funciona. Desabilita Polygon, clica aqui, olha só. Então foi o que fizemos. Só que agora o NURBS pode ser que não encaixe. Eu aplico o NURBS separadamente. Olha só. Alguma parte da geometria não está ok. Tá vendo? Aqui ficou pontudo. Aqui também está pontudo. Então, nesse caso não é recomendado. Então vou desfazer algumas vezes até que ele volte a ser o que era. Vamos testar mais algumas vezes. Pronto. Agora vamos habilitar novamente Polygon. Segura no Ctrl, efetue as seleções. E vamos clicar novamente em Detach to Element e clique em OK. Desabilita Polygon e tenta mover. Ó, tudo é uma coisa só. Se eu habilitar o NURBS, continua tudo suavizado. Ó, tudo certinho. Ou não. Ih, deu erro ali. Vamos renderizar para ver? Melhor. Então tá vendo? Ele tá com erro aqui e erro aqui. Então isso também não vai dar certo. Vou desfazer algumas vezes até voltar ao que era. E agora eu posso renderizar. E a textura não, a textura está errada, mas a geometria está certa. Então, com a geometria correta, nós temos que procurar a melhor forma de aplicar só a textura nessa parte. Vamos fazer este procedimento aqui. Estou com todos os polígonos selecionados. Aqui na parte de baixo, eu vou definir um ID para ele. Por exemplo, eu vou definir que esta seleção é o ID, sei lá, tá aqui 1, eu vou colocar um número diferente, 2 por exemplo, 2 para cá, 2 para cá. Não, então esse não é o 2, esse deve ser o ID 1. Então vou colocar aqui 1, select ID, nenhum ID representa 1, vou dar um Ctrl Z. E vou colocar um pra cá e um pra cá. Opa. Vou dar um Select ID. Então, o ID 1 vai ser esse ID aqui. E agora eu vou tentar aplicar o bump somente nele. Primeiramente eu tenho que remover o bump.
dessa textura aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, vou escolher Copy, e aqui eu só vou desabilitar. Vou escolher uma nova textura de uma cor qualquer e vou colar o bump aqui. Vou até aumentar para 50, por exemplo. Olha só. Então o bump está aqui. E Sample Type. Ô, louco. Quadradinho, que é a melhor opção. E eu vou arrastar só para a seleção. Vamos ver se vai dar certo. Renderize. Ah, ele aplicou em tudo também. Malandro ele, né? Então vamos fazer diferente. A gente vai explorando as várias formas de se fazer isso. Bom, a forma que... Depois eu explico com calma essas questões aqui de ID, Select ID, 2, 1, enfim. É um assunto para uma outra aula. Se bem que parece que deu certo aqui. Vamos renderizar. Ah, é o que eu queria fazer e deu certo. Então o que eu fiz? Por padrão, as seleções que eu faço, elas já recebem um ID. Só que ficou feio isso aqui. Tá horrível, né? Mesmo que eu aplique amarelo aqui, acho que não vai ficar bom. Desabilite o NURMS. Acho que o ideal é selecionar essa voltinha aqui e aplicar o ID1 nela também. Então tudo vai ser ID1. Então na verdade eu não fiz nada demais. Eu fui ali no painel, tinha o Select ID, eu só digitei o número 1 e dei um Enter. Então ele já subentendeu que seria o ID1 para a seleção que eu fiz. Opa. Ah, safado. Vacilei. Deixa eu aproximar mais aqui, senão não vou conseguir pegar. Ah, agora não tem erro. Então, voltando, basicamente o que eu fiz foi fazer uma seleção dos polígonos que eu queria. E aí, digitei um ali no Select ID. Ele já entendeu que a seleção que eu fiz corresponderia a o número 1. E assim eu consegui aplicar materiais diferentes para cada parte. Muitas vezes não é nem muitas vezes não, né? Mas eu já consegui fazer algumas vezes só efetuando a seleção. Ele já subentendeu o que eu queria fazer. Ele já entendeu, ó, isso é para aplicar tal textura nesta seleção. Inclusive no tutorial do Cone, a gente trabalhou dessa forma, né? Só fazendo a seleção e aplicando os materiais já deu certo. Também é uma forma de se trabalhar, mas... Por exemplo, eu fiz esta seleção. Eu vou digitar o ID1 e embaixo o ID1. Deixa eu ver. E acabou pegando tudo. Vou dar um Ctrl Z. Vou deixar a seleção aqui mesmo. E vou aplicar o cinza. Vou, sem tirar o que eu selecionei, eu vou habilitar o NURMS e vou renderizar. Vamos ver que bicho que tá dando. Vamos aproximar um pouco. Renderizar novamente. Então olha só, ficou com a textura aqui em cima. Vamos ver embaixo. Opa. E embaixo está amarelo. Então, não é que a Havaiana vai ficar com duas cores. Na verdade, eu estou só fazendo um teste da textura. Textura em cima e embaixo não tem textura. Compreenderam? Depois eu vou deixar tudo com o mesmo amarelo, ou o mesmo verde, ou o mesmo vermelho. Só
texturas em lugares diferentes. Então, recapitulando, eu fiz uma seleção, vim aqui do lado e digitei um número. Depois eu vou explicar com detalhes isso, mas eu poderia digitar outro número, por exemplo, sei lá, digitar 8, 9, 10, tá vendo? Todos esses números são disponíveis. Depois estudaremos com mais calma numa etapa mais avançada, mas por enquanto isso. Ou ainda eu poderia só ter feito a seleção e aplicado a cor, assim como fizemos no cone e deu super certo. Então, tenham isso em mente. Faço a seleção, aplico uma cor para cá, uma cor para cá, ou uma textura para cada lugar selecionado, que também dá certo. Bom, a minha intenção é colher essa cor aqui. Então, eu venho aqui no amarelo, ele é 255, aliás, é isso mesmo, 255, 235, 18. Então, venho aqui e coloco a mesmíssima cor, que é 255, 235, 18. Compreenderam? Agora eu vou renderizar e tanto a parte de cima quanto a parte de baixo estarão da mesma cor, só que aqui vai estar com a textura e aqui embaixo não. Entenderam? E agora eu vou aplicar o VW Map. E vamos ver o que vai dar. Ó, estão vendo? Fez o mapa aqui certinho. Só na parte de cima. Beleza? Nós podemos até diminuir um pouco, tá? 50, eu posso colocar, sei lá, um 30, que é o padrão que ele já vem. Ele calcula que essa medida é uma medida boa para se trabalhar, e que mais que isso seria um exagero. E eu coloquei mais que isso porque eu sou exagerado, mas deu certo. Aproximando o zoom um pouco, nós podemos ver melhor a nossa textura criada. Então olha só, quando nós criamos a textura no Photoshop, eu falei que, vou voltar no Photoshop, o que está preto é baixo relevo e o que está branco é alto relevo, ou seja, as bolinhas elas são saltadas porque elas estão em branco e a parte de baixo é afundada porque está em preto. Compreenderam? Então, sempre que forem criar bumps, tenham isso em mente. Bom, estamos progredindo, o trabalho está ficando bom. Acredito que talvez mais uma aula já seja suficiente para a finalização. Agora vem a parte mais difícil, justamente por isso eu a deixei para o final. Vamos ter que aplicar uma textura diferenciada para as tiras de chinelo. Nós não nos esquecemos dela, ela está aqui. Então já podemos começar agora. Entretanto, não terminaremos agora, não será possível. Primeira coisa, eu tenho que selecioná-la e desabilitar o NURMS. Depois eu vou fazer uma seleção semelhante ao chinelo, né? Por exemplo, eu selecionei a parte de cima e apliquei a textura só na parte de cima. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima das tiras. Então, aonde eu imagino que a textura vai caminhar? Eu imagino que ela caminhe por aqui, ó. Então a textura vai sair daqui da frente. Opa, aqui não. Aqui. Vai percorrer este caminho aqui. Nosso tempo já está se esgotando. Já vai dar 15 minutos, já vou ter que parar para continuar depois. Mas é isso aí. Então é isso, gente. Vamos terminar com esta seleção aí. Vamos aplicar a textura, mas primeiro teremos que criá-la no Photoshop. Então eu já vou deixar isso aqui selecionado. Ó, aqui ele subentendeu que é ID3, eu acho que é isso. Vou digitar, espero que não zoe a malha. Vou digitar 3 e 3, embora não fosse preciso. Mas depois eu explico isso com calma. Nos vemos no próximo. Um abraço.